Rotina da manhã, gente. Primeiro começar acordando. Primeiro ser acordando eu e o Luke. A gente deu bom dia, né? Aí eu acordei. Aí eu já fui. Aí tava bem frio, então eu já fui. Então o casaco. A gente. E vai ter alguns bugs, mas. Desculpa, mas vai ter alguns grupos. Como que é o nome? Alguns bugs, então. Leve. Aí, né, gente? Eu já fui começando ano e eu tomar banho porque tava muito frio, né? Aí, né? Fui já. Aí eu fui ver se as crianças já tinham acordado. Mas aí o pai das crianças já tinha acordado, então ele foi pegar. E tava bem frio, então ele foi já pegar velho, né? Que tem muita roupa aqui. E né, ele foi pegar uma roupa dele porque ele ia tomar banho. Aí, né? A gente foi lá. Aí eu fui primeiro. Aí eu fui lá. Essas crianças já tinham acordado, né? Aí, gente. Isso. Aí, gente. Eu fui ver se as crianças tinham acordado. E o tal não tinha. E aí eu fui ver e o tal não tinha acordado. E nem as meninas. Então. Aí eu fui. Aí então eu voltei, né? Aí, gente, eu não vou falar muito aqui no jogo, porque, tipo. Porque eu não tenho muita coisa pra falar. Eu só vou narrar o vídeo, mas eu não vou fazer, tipo, eu só vou narrar, mas eu não vou fazer, tipo, de todo mundo falando, né? Aí, igual, vai ter rotinas que eu vou fazer todo mundo falando, tá? E não só narrando. Aí eu fui pra cozinha, porque eu tinha feito cupcake pras crianças. Tomar banho. Aí, né, gente, eu tava. Aí eu fui aproveitar pra pegar os cupcakes. Quentinhos. E o Luke tinha comido dele ontem, porque tinha ficado. O pai das crianças, quer dizer, tinha comido ontem, porque eu sei que eu confundi o pai das crianças com o Luke, sei lá, confundi, né? Desculpem. Aí, né, eu deixei lá em cima. Aí depois eu fui assistir um pouquinho de televisão. Eu fui assistir um pouquinho de jornal. Jornal. Jornal, eu posso dizer, né? Aí o Luke, ele terminou o banho, né? Depois que ele terminou, ele foi escovar. Ele foi escovar os dentes.
ele escovou os dentes. Aí a gente depois que escovou os dentes, ele fechou a boca, né? Aí depois 2 vezes. Aí depois ele fica com a roupa que ele tinha separado e foi. Aí ele já aproveitou pra colocar o pijama dele pra lavar, que ele sabia. Aí, né? E ele foi preparar a marmita dele pra ir pro trabalho. Ele tinha pegado uma água, uma barrinha de cereal. Na verdade, ele trocou, gente, foi sem querer, tá? Foi bug. Aí, né, gente, ele pegou um salgadinho mesmo. E aí depois ele pegou uma fruta, que foi kiwi. Aí depois ele já foi pro trabalho, então ele me deu tchau. Aí eu dei tchau pra ele. Aí, né, ele já tinha... Aí, não, mas ele quase esquece a maleta dele. E, né, que ele deixa as coisas dele. E aí ele foi pegar a maleta, né, dele. Aí, né, eu fui pegar a maleta. Aí, gente, peraí. Aí, né, esse vídeo eu não quero que fique muito longo, tá? Se ficarem, tipo, aí não vou ficar tão longo, não quero que fique tão longo ele, mas é só a rotina da manhã dessa vez, mas na próxima vez talvez eu faça a rotina da manhã e da tarde e da noite. Aí ele foi. Aí a Alice acordou, morrendo de sono, mas acordou, né, gente? Aí ela foi ver que a oração, que o despertador dela não tinha tocado dessa vez. E aí ela roupa pra se arrumar, né? E aí tava bem frio hoje. Eu não tinha citado, né? Mas aí ela foi tomar banho. Banho, né, gente? Gente, aí ela foi tomar banho. Não porque tava muito frio, mas assim, ela foi tomar banho, né? Aí ela me deu bom dia e eu dei bom dia pra ela, né? Aí ela foi tomar banho. Aí, né, depois que ela foi tomar banho, ela não tinha soltado o cabelo, porque ela não ia molhar ele. Aí ela passou a esponja no corpo. Depois passou aqui. Isso. Aí depois disso ela se secou.
depois colocou a roupa. Aí nessa hora ela foi fazer. Ela foi passar esses produtinhos aqui. Foi passar essa escovinha no cabelo dela. E aí foi. Ela não ia escovar no chacora, gente, porque ela acredita naquele negócio que só pode escovar dente depois do café, mas a gente não briga com ela por causa disso, porque ela acredita nisso, né, gente? Se ela não acredita, fazer o quê? Aí ela foi subir pro quarto dela. E ela também foi fazer uma despertada. E aí, né? Ela subiu. Aí depois que ela subiu, né? Que tá aqui a tela de subindo, né? Aí, gente, depois que ela subiu, ela foi fazer a skincare dela. Ela foi fazer a skincare dela, que ela faz todos os dias. Só que dessa vez ela não fez com muita coisa, ela só fez igual ela costuma usar bastante, mas ela costuma usar muita coisa. Dessa vez ela não usou tanto. Aí depois, provavelmente eu acho que ela ia sair depois de tomar café, porque ela passou perfume, minhas coisas. Provavelmente ela ia sair depois de tomar café. Eu não sei se era sair pra casa de um amigo isso. Porque ela passou aí depois ela passou ela passou um perfume. Ela colocou o óculos dela, que ela quase nunca coloca. Aí, né, depois ela passou o óculos dela, que ela passa todos os dias. Ela não consegue viver sem passar esse álcool dela. Isso. Aí, né, ela foi mexendo no computador dela, porque ela não sabia se... Porque ela não foi lá na cozinha, ela só foi até a sala, então ela não sabia se o almoço já tava pronto, né? Aí ela tava usando lá. Aí a Daisy acordou, começou a chorar. Aí a Alicia escutou. Como que a Alicia escutou? Ela foi lá ver, né? Aí ela viu que foi a Daisy tava chorando. Então aí ela deixou o computador dela lá, né? Ela tentou acalmar a Daisy, né? E ela limpou a chupeta da Daisy, tá? Ela trocou a chupeta da Daisy, né? Porque ela tinha caído no chão, mas ela já tinha limpado. Aí a Daisy tava chorando demais. Mas aí ela tentou acalmar a Daisy. Aí depois ela começou a brincar um pouco com a Daisy e a Daisy parou de chorar. Aí, né? Depois disso, provavelmente ela viu que a Daisy tava com fominha, então ela colocou aquele negocinho,
Eu esqueci o nome agora, mas é tipo de esquentar mamadeira e depois de acabado, né? Ela ia aí, né? Aí, ó, irmão. Pra Daisy, e depois disso a Daisy, ela começou a se achar, né? Porque a Daisy, aí, né? A Daisy tava com bastante frio, porque tava bastante frio, e aí a Daisy, aí a Daisy, ela começou a ficar com sono e aí ela dormiu. Aí, né, a Alicia deixou ela dormindo, e aí voltou pro quarto dela. E voltou mexendo no computador. E depois, né, gente, as crianças, elas começaram elas acordaram. E elas, quando que acordam, não são nenhum anjinhos, né, que eu nem preciso citar. Então, quando que elas acordam, elas tem algumas tem uma que fica brava, tem um que fica com sono e tem uma que simplesmente volta a dormir. Mas aí eles estavam mas eles acordaram sem sono dessa vez. E aí, né, eles tiraram as coisinhas deles. Aí o esquentador deles estavam ligado. Porque eu não ia deixar eles sem esquentador, né? Por causa que tava frio, né? Gente, aí... Então ele tinha acordado. Aí ele começou a brincar um pouco. Aí tem um brinquedo que tinha caído ali atrás, gente, que depois eu pegava, né? Aquele brinquedo. Aí eu... O Theo começou a brincar um pouco, aí depois ele foi colocar o óculos dele, porque senão ele não tá enxergando, né, obviamente. Aí ele foi desenhar, ele foi fazer um pouquinho a lição de casa, tipo, ele foi fazer um pouquinho, tipo, sei lá, mas ele brincou, ele começou a brincar um pouco com o Lorex. Ele começou a brincar um pouco com ele. E depois que ele brincou com o Lorex, colocou depois no térreo. Aí, né, ele começou a brincar. Tipo, ele nem ligou. Eu ia chamar as meninas, né? Tipo, ele só começou a brincar. E aí as meninas, elas acordaram depois também. Aí elas tiraram o tapa-olho, né? E tiraram a naninha delas. Aí, né, elas começaram, aí elas foram brincar, né, as meninas. Elas foram brincar. Começaram a brincar com um brinquedo, né, cada uma começou a brincar com um brinquedo, né, elas brincaram lá juntas, elas estavam brincando. Aí elas estavam brincando lá. Aí o Theo tava brincando lá com o ursinho dele.
Na verdade, aí depois eles pararam de brincar com esse negócio da Hello Kitty que ele ganhou de aniversário. Aí, né? Aí, né, o Theo tava brincando, aí depois ele lembrou que ele tinha que dar comida pro Lorax e pro coelho, que era meio que dele, mas não era. Aí só tinha comida do Lorax, só que não tinha o resto. Aí ele ficou tipo... índice. Aí as meninas escutaram que ele tinha dado meio que um grito, então elas foram lá ver. Deixaram os brinquedos lá no canto, lá na prateleira. Como que elas alcançaram? Não sei também, não me pergunte. Aí ele foi ver e só tinha, tipo, alguma comida. Aí as meninas, quando elas viram aquilo, elas surtaram por causa que elas tinham coelhos. E os coelhos, eles comem cenoura com aquele matinho. E o Lorax, ele também come cenoura. Só que, tipo, ele pode comer só que ele tem... Aí, né, as meninas, elas surtaram mais ainda por causa que elas tinham que dar comida pros coelhos. Então, eles começaram a surtar. Aí eles foram lá falar direto, eles foram correndo falar comigo, porque né, que eles foram correndo falar comigo. Guna, gente. Aí, né, as crianças só chegaram correndo pra mim, falando... Ai, gente, peraí que deu um bug. Reclamando pra mim sobre isso. Isso, né, tipo... Aí, né, eu perguntei, mas eu até disse, mas não tem ainda. E as crianças falaram, tipo, só tem tipo, um pouco a comida do hora dos coelhos não tem. Aí eu comecei a me desesperar porque os coelhos tinham que se alimentar. Então, né, eu fui correndo. Eu desliguei, né? Aí eu falei pra eles. Aí eu primeiro fui acalmar as crianças, porque as crianças, elas estavam... Eu até lembrei, mas eu ia depois lá do café, provavelmente. Aí as crianças começaram a chorar por causa que eles estavam com medo. Aí eu fui acalmar eles, né? Tive que acalmar eles, né? Um pouco, aí depois eles acalmaram. Aí, né? Eu deixei eles aí eu deixei eles assistindo um pouquinho do desenho que eles amam. Aí, né, eu deixei eles assistindo um pouquinho. Aí, né, eu fui fazer café, né? Tipo, dando... as crianças não tinham visto o cupcake, que eu agradeci, né, pra elas tentarem. Isso daqui, gente, depois eu vou tirar, tá? Foi sem querer. Isso daqui era quando que as crianças gostaram. Ai, gente, isso daqui é uma longa história. Por que tem isso daqui? Mas depois eu explico. Ai, gente, peraí. Desculpa se querer sair aqui da casa. Peraí. Gente, né, aí eu fui fazer o café da manhã. Aí, tipo, o café da manhã era os donuts, né? Só pra... Eu ia colocar suco, né, para as crianças.
ou aí só pra, tipo, dessa vez ia ser donuts, tá? Gente, mas não é todo dia que é pra donuts. Aí só pra Daisy, que foi uma fruta, que eu fui pegar uma frutinha pra ela. Porque eu fui pegar maçã, porque eu ia cortar pra ela. Porque ela não pode comer, tipo, outras coisas assim, eu posso dizer. Ela não pode comer. Eu fui pegar na faca aqui. Porque a Daisy não pode. Porque a Daisy não pode comer, tipo, esse tipo de coisa porque ela é muito pequena, né? Aí, né, para as crianças só ia colocar o suco aí eu peguei, tipo, eu peguei o suco, né, lá. Aí eu fui lá pegar, né, umas coisas minhas das crianças. Aí eu ia ficar no meio por causa que depois ia arrumar briga, né. Aí as crianças iam sentar, tipo, aqui e aqui, né. Aí, né, gente, eu nem peguei prato porque as crianças iam pegar e só comer, conhecendo elas. Aí, né, gente. Depois disso chamei as crianças eu chamei as crianças pra tomar café e eu disse pra elas que tinha, né, cupcake e elas começaram a ficar. Elas estavam com muito. Elas foram direto pra mesa, bem rápido. E eu, gente, falta. Não, peraí. Deixa eu buscar uma coisa. Aí, né, gente, eu chamei a Alicia e pedi pra ela trazer a Daisy também, gritando mesmo, gente. Pra trazer a Daisy, por causa disso, né? Por causa que ela ia lá, né? Por causa que ela já ia descer. Então, eu acho. Então, eu já disse pra ela trazer a Daisy, por favor, por causa que eu não ia. Por causa que eu não ia. Porque já que ela já tava descendo, né? Aí ela disse: tudo bem. Aí ela guardou, né? O notebook dela, ela deixou ali em cima. Ela não gosta muito de usar óculos, mas ela precisa às vezes, mas ela não gosta de usar muito. Por causa que ela acha que o óculos deixa ela feia. Aí ela deixou. Aí dessa vez, né, ela não tinha tirado o saco de dormir da Daisy por causa que tava, tipo, muito frio, então, né, eu pedi pra ela não tirar, né. Aí, gente. A Daisy, eu deixei. Aí a Daisy, ela tava com muito frio, então eu não ia tirar, né, eu tenho que comprar mais touquinhas pra Daisy. Aí, né, ela colocou a Daisy ali. Aí eu esqueci que eu tinha que pegar da comida pra Daisy, então. Aí eu fui aproveitar e eu dei primeiro comida da Daisy. Não, eu fui primeiro da comida da Daisy. Sim, né? Porque a Daisy precisa comer. Eu dei comidinha pra ela, né? Aí depois. Ai, gente, peraí, que vamos só um pouquinho aqui. Aí depois que ela comeu, eu deixei lá na pia.
Aí, né, eu fui. Aí eu deixei a Daisy lá assistir desenho que as crianças gostam, que ela gosta também. Bem, mas gente, eu não eu deixei ela no sofá, mas eu deixei ela no sofá porque tem uma mesinha na frente. Então, se ela caísse, a mesinha provavelmente ia empurrar ela para o sofá. Então, eu deixei ela lá, né? Eu não tenho, eu não sinto medo disso. Aí, né, aí todo mundo já foi comer, né? Peguei o meu, as crianças pegaram o delas. Isso. Todo mundo comeu. Gente, se vocês... Olha, ignorem que o Theo ficou sem, porque vamos fingir que o Theo comeu. Porque, gente, eu fiz essa integrante aqui pra família hoje, então, né, aqui no jogo, então eu fiz ela hoje, então eu não sabia, então eu já tinha visto a quantidade, né, isso. Aí, né, as crianças tomaram aqui, né, tomaram sucos. Aí, né, todo mundo colocou ali. Aí, dessa vez, eu vou ficar com a Alicia, porque ela já tinha, por causa que ela não tinha, por causa que era o dia dela. Peraí, gente. Por causa que era o dia dela, né? Ela já colocou ali, né, o negócio. E aí ela ia começar a lavar. Aí, né, as crianças foram continuar vendo TV. Aí, né, eu deixei. Aí, né, elas ficaram. Aí um deles. Aí, né, elas estavam. Aí, né, como que as crianças já estavam assistindo televisão, né? Aí eu deixei. E eu acho que, né, eu fui fazer. Eu fui comprar as coisas lá no pet shop, né? Eu fui pegar a chave. Não, eu peguei primeiro a chave, depois peguei a carteira. Isso, aí, né, eu fui deixar o celular dentro da sacola, porque se alguém roubasse, né? Aí, gente, foi isso a rotina da manhã. Eu espero que vocês gostem. Adeus. Deus, tá, pessoal? Só um beijo. Tchau.